Olá, amigos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Departamento de Doutrina da USE. E hoje para tratarmos de um tema bastante atual e, por que não dizer também, que desperta muitas paixões por parte de alguns, claro. Porque está ligado com um dos maiores personagens que nós temos no Espiritismo no Brasil e, de maneira mais ampla, até poderíamos falar com influência mundial, e que é nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos conversar não especificamente sobre o Chico, né, sobre o médium em si. Nós vamos trabalhar uma questão que abrange o Chico, né? Porque muita gente, por ter proximidade ou por ter convivido com o Chico, gosta de contar causos, contar histórias, traçar elementos pitorescos até do médium mineiro. Mas nós sabemos que algumas dessas informações são públicas, várias testemunhas, né, participaram, né, de Chico conversando sobre aquele assunto, mas nós também temos pessoas que alegam ter recebido de Chico Xavier informações em momentos mais reservados, em momentos onde até reinava uma certa confidencialidade dessas conversas, em caráter mais sigiloso. E nós, para esta live em particular, nós criamos esse termo, né, chicomedecismo, que é um neologismo para nós fazermos uma referência à expressão Chico me disse, que se popularizou por várias vezes, nós ouvimos isso em palestras, em entrevistas, pessoas que alegam ter tido essa afinidade, esse contato com o médium mineiro, e até por boa vontade começam a relatar situações que não necessariamente há registros, há testemunhas, né? A pessoa relata isso quase que num sentido de confissão, né? Que Chico estava conversando com ele num momento mais íntimo e não havia como comprovar essa situação. Mas a pessoa, até por boa vontade, talvez ela relate isso e faz com que as pessoas tenham uma certa admiração, dependendo da gravidade ou do conteúdo, né, dessa conversa. E, nesse sentido, nós podemos fazer um questionamento. Até que ponto a expressão Chico me disse valida alguma informação sobre o aspecto doutrinário, não sobre o aspecto da vida do Chico, porque quando nós estamos falando de alguém, a pessoa, claro, ela vai ter o perfil traçado, a personalidade conhecida pela maneira de ser, pelos exemplos, pelos pensamentos. Isso é muito bom para nós conhecermos alguém. O problema é quando nós misturamos as coisas e levamos uma opinião para ensinamento doutrinário. E aí nós já começamos a ter problemas. Afinal de contas, no Espiritismo, nós nos baseamos na fé raciocinada, na observação e nos fatos, para nós comprovarmos ou, eventualmente, trabalharmos alguma questão. E o Chico me disse, muitas vezes apresenta um relato que não se sabe, espera-se, né, ou supõe-se, né, que tenha ocorrido, mas nós sempre temos que ter a previdência, né, a precaução, será que ocorreu mesmo? Quando não há testemunhas. E mesmo assim, quando há algum impacto doutrinário, aí já muda de figura, né, porque nós temos aí um problema de validação, né? Então nós temos um problema a ser resolvido, a ser comentado. Quando eu falo resolvido, ninguém vai fechar questão hoje, nós vamos levantar reflexões. Nosso objetivo é levantar reflexões, sempre respeitando Chico Xavier. Chico Xavier é aquele que nos deixa os maiores exemplos que nós temos em termos de atualidade, né, ou de proximidade aqui no Brasil, de ternura, de meiguice, de uma moral elevada, né? E é em função disso que nós vamos trabalhar as questões de hoje. E, para isso, nós convidamos três estudiosos da doutrina espírita que, com certeza, vão contribuir bastante para essas reflexões. Vou trazer um a um aqui para eles se apresentarem também. Só vou fazer um rápido comentário da onde eles estão, né, morando hoje, e eventualmente o canal, né, da internet ou do YouTube, que eles estão atuando de maneira mais intensa.
Primeiro convidado que eu vou trazer aqui, vou trazê-lo à tela, é o nosso Arthur Azevedo. Como vai, Arthur? Também conhecido como Arthur Felipe Ferreira. Isso. Arthur, seja muito bem-vindo, falando diretamente do Rio de Janeiro e responsável pelo canal Difusão Espírita. Muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Marco. Uma satisfação estarmos aqui junto ao público da USE, né? Essa instituição tão respeitada. Então, é realmente uma satisfação muito grande poder trazer a nossa contribuição para esse assunto, né? Que é um assunto palpitante e bastante atual. Obrigado, Arthur. Com certeza suas reflexões serão muito bem-vindas aqui. Nosso segundo convidado, também do Rio de Janeiro, eu vou trazê-lo aqui para a tela, é o nosso Eric Pacheco. Eric, como vai? Seja muito bem-vindo. O Eric é o responsável pelo canal Espiritismo em Kardec. Eric, é uma satisfação ter você aqui conosco. Muito obrigado, uma boa noite a todos e é um prazer estar aqui para debater esse tema. Muito bem-vindo, Eric. E o nosso terceiro convidado, agora falando diretamente de Florianópolis. Vamos trazer aqui Marcelo Henrique. Como vai, Marcelo? Marcelo é responsável por um grupo na internet, no Facebook, que teve, nos últimos meses, né, um crescimento bastante significativo, que é o Espiritismo com Kardec. Marcelo Henrique, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E não há Espiritismo sem Kardec. Obrigado, Marco, pela receptividade, pela oportunidade. Cumprimento os nossos colegas debatedores, o Arthur e o Eric, companheiros aí da LIDE, das redes sociais espíritas. Cumprimento também o valoroso público da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, seguramente a federativa ligada à Federação Espírita Brasileira, que tem o maior número de instituições e o maior número de espíritas, pessoas físicas por todo o país, e que realiza um valoroso trabalho por suas interregionais de difusão do pensamento genuíno de Allan Kardec. Muito obrigado, Marcelo. Grande satisfação ter você aqui também. E nós vamos começar fazendo um preâmbulo. Ele não está presente aqui, mas eu conversei com ele por uma... Eu vou até quase usar o nosso neologismo aqui, né? É o César Medici. Eu conversei com o nosso amigo César Perry, né, que lançou recentemente um livro que eu vou projetar aqui na tela para todos terem a satisfação. Faz poucas semanas que o César lançou o livro, e eu vou projetar aqui, se chama Emmanuel, vou fazer assim para ficar mais fácil para todos verem. Emmanuel, trajetória espiritual e atuação com Chico Xavier. Neste livro, o César, ele faz um comentário logo na introdução que gerou, ou nos motivou, inclusive, para nós já termos a nossa live aqui definida. Já tínhamos, né, essa intenção, mas o César reforçou a nossa ideia com um comentário que ele fez. Vamos ler aqui, está logo na introdução do livro do César, quando ele está explicando os casos que ele selecionou de Emmanuel, e o César conhece, o Chico também, aquela vivência, né, que se teve com o Chico Xavier, e ele faz um comentário que ele teve que adotar uma filtragem para quais casos, né, levar para o livro, porque ele só levou casos que tivessem registro, que tivessem testemunhas, que pudessem ser comprovados, né, dada a preocupação que o César tem de não deixar a imagem, né, do Chico solta com uma frase que alguém pode dizer que teve ou não teve o contato com ele. E olha o comentário que ele faz, ele cita a dona Nena Galves, que eu também tenho a satisfação de conhecer, por sinal visitei a dona Nena para algumas entrevistas, grande pessoa, e a dona Nena era a responsável por receber o Chico Xavier quando ele vinha para São Paulo. Então, quando o Chico vinha, se hospedava com a dona Nena. E a dona Nena tem a seguinte frase, né, que o César resgata e coloca no livro. Dona Nena diz: muitas novidades têm sido semeadas, incluídas com o Chico me disse, e futuramente vamos ter muito trabalho para arrancar esse joio.
Quem vai fazer isso se não estudou, não conheceu sua obra? A preocupação da dona Nena é: muita gente conheceu o Chico, muita gente teve contato com o Chico, só que muita gente estava usando o Chico me disse também, e até que ponto isso fazia justiça, né, ao que o Chico exemplificava e fazia, ou era uma invencionice. Então nós temos que entender que essa preocupação não é de agora. O Chico me disse é um problema que já vem de algum tempo, e a própria dona Nena, ela reforça isso. Então eu agradeço ao César por destacar essa passagem por dona Nena, e para a dona Nena eu mando um grande abraço, né, pela seriedade que ela trabalha esta questão e pela honra que ela tem pela memória do Chico enquanto encarnado aqui conosco, e agora espiritualmente, obviamente, né, com vibrações bastante adequadas. Então, nós temos esta frase para nos ajudar aqui a refletir, né? O Chico me disse é um problema que a dona Nena levantou, o César resgatou, e nós vamos conversar aqui. E para nós iniciarmos, né, as nossas reflexões, eu vou trazer uma pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta para aquilo que nós já podemos, vamos aquecer os motores aqui. Vou começar por ordem alfabética, tá bom? Arthur, quando alguém afirma que escutou algo relevante de determinada pessoa, uma confissão, uma revelação ou algo que gere impacto, em conversa sem testemunhas, não tem ninguém olhando ou comprovando isso, ou qualquer outra evidência que pudesse comprovar aquele fato, isso deve ser aceito cegamente, ainda que quem esteja afirmando isso seja alguém que nós tenhamos simpatia ou nutrimos alguma relação de amizade? Como é que nós, espíritas, com relação a algum aspecto doutrinário, nós deveríamos, ou pelo menos prudentemente, nós deveríamos agir nesse sentido? Marco, realmente devemos agir com bastante prudência e cautela, né, inicialmente. É claro que nós, nesse momento, temos que saber separar as coisas. Não é porque nós, às vezes, como está dito na pergunta, né, nutrimos simpatia, né, por alguém, que nós devamos cegamente aceitar tudo que essa pessoa diga, né? Mesmo porque, acima de tudo, está o nosso interesse em colocarmos a doutrina espírita acima de todas essas questões, ainda mais se forem informações que colidam com a doutrina espírita, né? Então, realmente, temos que ter muito cuidado, e isso nós temos verificado que tem havido muito abuso em relação a isso, né? Quer dizer, fica difícil estabelecer um debate na medida em que a pessoa utiliza esse argumento de autoridade o tempo todo, dizendo que disse ter recebido informações como se fossem privilegiadas, sendo que não há nada que realmente comprove que essas informações vieram da fonte alegada. Então, realmente, inicialmente, o que eu tenho a dizer é que devamos ter muito cuidado com isso, e, como foi dito no início, isso tem realmente sido cometido, realizado várias vezes no nosso movimento espírita, inclusive afetando questões doutrinárias e também questões secundárias, que nós achamos, inclusive, perigosas de serem abordadas, como, por exemplo, tornar Chico Xavier uma espécie de Nostradamus, colocar uma série de previsões, né, que teriam sido dadas por ele em relação ao futuro, né, e previsões, às vezes, nada agradáveis, digamos assim. Inclusive, prevendo a elevação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração em cerca de 30 anos. Enquanto que, por exemplo, nós encontramos uma mesma declaração de Chico Xavier registrada enquanto ele ainda estava entre nós, enquanto ele ainda estava encarnado, dizendo que, segundo os mentores espirituais, esse processo pelo qual passa a Terra de transição poderia durar até o ano de 2990. Isso se encontra num livro chamado Encontros no Tempo, onde há uma declaração de Chico Xavier em relação a isso. Então, na medida em que nós comparamos o que essas pessoas dizem ter ouvido com as declarações de Chico enquanto em vida,
a própria lógica nos diz que nós devemos ficar com aquilo que Chico Xavier disse efetivamente e em público, registrado por pessoas, inclusive, sem nenhum interesse em explorar isso a seu favor. Perfeito. E mesmo assim, quando nós trabalhamos uma opinião, opinião é opinião, né? Sempre passível de ser confrontada, né, com os ensinamentos gerais, né, dos espíritos, né? E a sua questão é bem interessante, você traz também, agora você me permite unir essa ideia com uma questão que eu vou fazer para o Eric, tá? Eric, por mais respeitoso e moralmente idôneo que seja o médium, todas as comunicações mediúnicas que ele receber devem ser aceitas como verdades indiscutíveis. Aí nós já estamos trabalhando não o médium em si, mas as comunicações que ele afirma receber, né? Essas comunicações, por serem mediúnicas, são verdades, por definição, ainda que o médium tenha a idoneidade super elevada. Com certeza não, né? Até porque Kardec ele não se baseava em apenas um médium, mas no controle universal do ensino dos espíritos, que ele vai falar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e também no capítulo 1 da Gênese. Mas tem outro trecho que eu queria trazer, que é do capítulo da influência moral dos médiums, né, do livro do livro dos médiums, que Kardec pergunta qual médium se poderia qualificar de perfeito. É a resposta: perfeito, bem sabeis que a perfeição não existe na terra, sem o que não estareis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então ele diz que não há médium perfeito na Terra e que os bons são raros, né? E os bons são os que têm sido menos enganados, né? Ou seja, não quer dizer que eles não sejam enganados, mas menos. Então todos estão suscetíveis a mistificações. Isso é algo que é passível de todos, né? Além também da influência do próprio médium, tem a influência do meio também, que Kardec vai falar lá no livro dos médiuns, né? Então a mediunidade tem uma série de dificuldades, então você não pode atribuir perfeição ao médium, né? Você tem que analisar pelo crivo da razão, né? Também o controle universal, e a escala espírita, né? Analisar que tipo de espírito está se comunicando, porque a gente sabe que há a possibilidade de ser um pseudo-sábio, uma fascinação, o espírito está se passando ali por um espírito superior, né? Então, não é porque a mensagem fala de Deus, de caridade, que é necessariamente de um espírito superior. Pode ser um pseudo-sábio que se utiliza de nomes venerados, né? Escreve lá Jesus, Maria, mas é um pseudo-sábio, está ali enganando, né? Então é preciso ter sempre o crivo racional que Kardec sempre tinha, né? E é isso. Então o médium com certeza não é perfeito, como Kardec diz, não há médiuns perfeitos na Terra. Muito bom. Antes de eu passar a palavra para o Marcelo agora, que eu sei que ele quer comentar também algo dessa natureza. E tem uma questão, viu, Marcelo? Já tem uma questão preparada para você. Deixa eu saudar só os nossos amigos que já estão se manifestando aqui no chat, dando a boa noite, né? Bastante gente está se manifestando aqui. Quero agradecer a todos, mandar um abraço para todos, né? E alguns já estão fazendo questões também. Nosso amigo Edson. Edson, eu vou guardar sua questão para daqui a pouquinho, que a gente vai colocar aqui também, tá bom? Mas eu quero agradecer a todos que se posicionam, se colocam aqui, tá? Porque sabe que a nossa live, a ideia é fomentar reflexões e nunca fechar questões, né? Então, muito bem-vindos a todos, né? Que vocês possam nos ajudar e aproveitar neste momento, nessas reflexões. Agora eu passo para o Marcelo, que eu sei que ele quer comentar também essa questão, e depois eu tenho uma pergunta para você. Eu quero contribuir com a já bem colocada análise tanto do Arthur quanto do Eric sobre esse contexto. Vamos lembrar que o médium Chico Xavier, o cisco de Deus, como ele se autodenominava, tinha uma personalidade também. Muitas pessoas acham que a personalidade dele se confunde com os espíritos, que foram muitos, que ele se fez porta-voz durante mais de 70 anos, produzindo uma literatura vastíssima. Devemos reconhecer em Chico uma importância fundamental para a difusão do pensamento espírita na sociedade brasileira.
Vou me concentrar na sociedade brasileira, mesmo sabendo que os livros dele foram traduzidos para vários idiomas e alcançaram um número bastante grande de países. Mas para nós, brasileiros, para nós espíritas do Brasil, Chico tem uma personalidade, uma posição muito destacada. E aí, vamos lembrar que ele era a humildade em pessoa. Todas as vezes em que ele era entrevistado, vou lembrar aqui o célebre Pinga Fogo da Rede Tupi de televisão, vou lembrar aqui as célebres entrevistas para o Jornal Espírita, para a Folha Espírita, para o Mundo Espírita, para o Correio Espírita do ABC e tantos outros periódicos que mais de 40 anos faziam entrevistas com o Chico pessoalmente. Chico sempre se referia a alguns autores, sobretudo Emmanuel. E aí nós precisamos fazer um divisor de águas em relação aos nossos contemporâneos que usam essa expressão, o Chico me disse, o Chico me falou, que nenhum deles menciona qualquer personalidade espiritual. É como se o Chico, a boca do ouvido, em voz pequena, tivesse lhes revelado algo sobrenatural, fantástico, que eles são praticamente os únicos porta-vozes pós-desencarne do médium mineiro. Então, é preciso nós também contextualizarmos essas manifestações de expoentes do movimento espírita, sem depreciar nenhum deles, naturalmente, mas para ver que há minimamente uma diferença entre o que o Chico dizia em viva voz, nas entrevistas, nas participações, quando não estava mediunizado, inclusive, quando não estava sob a influência direta da mediunidade psicofônica ou psicográfica, mais psicográfica do que psicofônica, naturalmente, pela mediunidade dele, mas ele sempre se referia a um autor espiritual, o seu guia mais próximo, que era o Padre Manuel da Nóbrega, o nosso Emanuel. E nessas manifestações de várias personalidades do movimento espírita, você não ouve isso. Você ouve apenas o Chico me disse. Não que o Emmanuel disse para o Chico e o Chico passou para ele ou para ela. Isso precisa ser pontuado. Exatamente. E até tem uma questão, né, que nós conversamos agora com o Arthur, com o Eric, que o Marcelo reforça, o fato do Chico ser uma pessoa boníssima, ter uma moral elevada, exemplos de vida, de caridade, automaticamente as pessoas acham que todos os espíritos que por ele se manifestarem seriam espíritos elevados e que trariam verdades ou revelações, ainda que contrariassem o que os espíritos da codificação já haviam colocado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa visão um pouco diferente, né, de que quando uma coisa ela ocorre porque tem algum motivo de acontecer, mas até que ponto a origem disso se baseia naquilo que as pessoas estão interpretando. Mas, Marcelo, aproveitando que você toca nesse assunto, e aí eu também convido o Arthur e o Eric depois para refletirem, todos nós aqui gostamos, apreciamos, não só o Chico, outros autores também, né? Por exemplo, eu sei que, eu vou citar um deles aqui, que não era médium ostensivo, mas que tinha uma produção elevadíssima, e aí sim a gente pode falar, uma produção intelectual bastante rica, que é o Herculano Pires, por exemplo, né? O Herculano Pires gostava do Chico, sempre apreciou, né, as questões do Chico, mas nós todos aqui gostamos, por exemplo, do Herculano Pires. Mas existe uma diferença. Marcelo, quais são os limites entre uma admiração respeitável e uma idolatria? Porque a gente pode gostar do Herculano sem nos submetermos cegamente ou não deixarmos a fé raciocinada agir nesse sentido. Qual que é a diferença de admiração respeitável e idolatria? Eu me considero, Milani, como discípulo direto de José Herculano Pires. Desde 1981, quando eu me tornei espírita, as primeiras obras que eu li, além das obras da codificação, foram deles. E durante esse tempo, de 81 até 2020, eu vivo garimpando por aí textos esparsos, inseridos em periódicos, em revistas, ou mesmo em áudios, para buscar ainda mais beber desse conhecimento. Tenho, portanto, assim como para com Chico Xavier, para com Herculano Pires, uma admiração. E o que é uma admiração, senão um respeito, uma consideração especial, o reconhecimento pelo que a pessoa foi, disse,
fez e por sua obra. No caso de Herculano Pires, são mais de 80 livros. Ele é o autor mais proeminente do movimento espírita em termos de produção literária. E por que nós admiramos as pessoas, poderiam perguntar os nossos espectadores, os nossos web ouvintes e assistentes? Pela sua estatura moral, pelas suas realizações, pela sua conduta retilínea, pelas vitórias, pelos êxitos, pelo talento que demonstra e pelas competências em realizar as ações. Assim, na nossa vida, nós admiramos os nossos pais, se tivermos irmãos mais velhos, os nossos irmãos, não precisam ser mais velhos, né? Às vezes os mais novos também nos dão demonstrações ricas que merecem a nossa admiração. A nossa esposa, o nosso marido, os nossos amigos e, notadamente também, pessoas em determinadas áreas do conhecimento humano. Eu, como sou do ramo jurídico, eu tenho diversos autores jurídicos, diversos palestrantes jurídicos, diversos estudiosos do direito que eu admiro. E a admiração faz parte da natureza humana, porque é um processo de espelhamento. Você se espelha no outro, desejando ser como ele, fazer o que ele faz, chegar no patamar onde ele se encontra. Já a idolatria é aquela veneração cega, aquela justificação pseudo-racional dos erros cometidos pelas pessoas. Então, tem sempre uma justificativa, um senão, um porquê. Ah, mas ele fez isso e, em compensação, fez aquilo. Nós encontramos isso no movimento espírita, quando alguns expoentes dizem algumas questões que são apenas opinião pessoal, e alguém vem dizer assim, ah, mas ele escreveu X livros. Ah, mas ele tem uma vinculação com uma obra assistencial importante. Então, a gente está sempre procurando uma justificação para a nossa idolatria. E há também o problema da santificação, que se demonstra com mais efusividade no movimento espírita em razão da nossa herança cultural. Nós viemos, não raro, nós somos um país muito jovem ainda, com 500 e poucos anos de existência e independência em seguida, e, portanto, essa herança cultural é muito forte. Temos também a anterioridade religiosa, né, baseada na hierarquia espiritual das igrejas, e transplantamos isso para o espiritismo, para a doutrina, para o movimento, imaginando que algumas pessoas estão num cabedal, estão numa posição que merecem ser idolatradas. Também temos a questão da elevação de pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, a determinadas condições ou estados ou graus que seriam notadamente e logicamente superiores aos demais. E aí nós vamos lembrar, como o Éric falou em Kardec, no Livro dos Médiuns, onde a grande maioria das manifestações que nós temos nas reuniões mediúnicas em nosso país, elas se dão pela afinidade de vibrações. E grande parte dos autores espirituais tem o mesmo patamar evolutivo que o nosso. Claro que do outro lado da existência física, do outro lado da morte, na vida plena espiritual, eles têm uma noção que é muito mais aberta e ampla e podem nos trazer informações que agregam o conhecimento. Mas eles não estão, de imediato, colocados numa posição de superioridade moral nem intelectual da média daqueles que estão hoje trabalhando no Espiritismo. Por fim, para não me estender demais, também tem uma questão associada ao temor, sabe? Porque se eu considero algum autor, algum expoente do movimento espírita, pode ser um palestrante, um dirigente, um médium, ou mesmo um autor desencarnado, um autor espiritual, se eu o coloco numa condição de superioridade, eu tenho intimamente, o movimento espírita trabalha com isso, intimamente a noção do temor de que alguém ou nós mesmos nos decepcionemos com essa pessoa. E, portanto, o ídolo, que era um santo, virou um santo de barro e se quebrou. Porque nós depositamos neles as nossas crenças, as nossas certezas, as nossas seguranças, e se alguém contestar esse personagem, ou o que ele disse, ou o que ele fez, tudo em nossa volta irá ruir. Excelente. Vejam que nós todos estamos alinhados, né? E eu estou vendo os nossos amigos já aqui fazendo várias perguntas, né? Eu quero dizer para todos que eu estou anotando aqui as questões, né? Eu quero dizer para o Saulo, viu, Saulo? Não se preocupe que a gente vai responder essa. A gente já tratou um pedaço dela, mas a gente vai reforçar isso.
quero... Opa, o nosso amigo Eric foi dar uma voltinha, voltou para o Rio, mas já volta para cá. Quero dizer também para o Edson, né? Edson, você está falando... O Edson fez uma pergunta aqui, que eu vou... Está dentro de uma que eu já vou fazer aqui, tá, Edson? Vê se está mais ou menos dentro aqui. O Edson pergunta das editoras, né? Que, com relação à credibilidade, né? Daqueles que se dizem amigos do Chico, para eventualmente publicarem ou manifestarem ou divulgarem, né, alguma informação ou livro que seja, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui agora para vocês dois e para o Eric quando ele voltar, tá bom? Algumas pessoas estruturam o discurso, né, a maneira, a narrativa que elas usam, e angariam visibilidade com isso, divulgando fatos pitorescos da vida de alguma personalidade famosa. E no nosso caso aqui, a gente está falando do Chico Xavier. Ainda que sejam exemplos de amor e caridade que essa personagem, no caso o Chico Xavier, ela possui, e assume caráter educativo e motivacional, porque a gente lê as histórias do Chico, ouve, né, contar, a gente fica entusiasmado, empolgado pela ternura que ele tinha. É sempre agradável ouvir isso, mas como é que a gente vai separar as informações úteis daquelas que não têm comprovação e são até duvidosas doutrinariamente? Porque as pessoas se empolgam muitas vezes nesses causos que são contados, alguma manifestação, alguma palavra, para o mais desavisado, ele pode achar que aquilo faz parte da doutrina espírita e foi feita num contexto diferente. Então eu pergunto para vocês, tá, nesse sentido, como é que a gente separa, né, eu vou usar as palavras da dona Nena, agora do Chico Me Diz, como é que a gente separa o joio do trigo? Marco, realmente é até uma questão ampla, né? Eu acho que, na verdade, a base disso está em algo que veio ocorrendo no movimento espírita já há muitos anos, e vem ocorrendo há muitos anos, que é justamente o pensamento crítico. Hoje em dia, quando a gente faz uma análise de um livro mediúnico ou de um autor mediúnico, muitas das vezes a gente não é bem interpretado, porque se solidificou, né, no movimento espírita, infelizmente, a ideia de que o senso crítico ele não pode existir, porque seria uma espécie de falta de fraternidade, de caridade. E explorando justamente essa mentalidade reinante, alguns confrades, infelizmente, têm se amparado na figura de Chico Xavier para disseminarem uma série de informações de cunho antidoutrinário. Eles se fazem justamente se valer da imagem de Chico Xavier, que é inatacável, né, para que no primeiro momento em que se tente se contrapor a essas ideias antidoutrinárias, ou mesmo fantasiosas, de cunho secundário, eles cheguem e muito comodamente digam: poxa, mas você está atacando dessa maneira o Chico Xavier, porque foi ele quem disse. Então, fica realmente muito difícil, como dissemos no início, de dialogar, né? Uma vez que, citando aí o Herculano Pires, né, muito bem lembrado pelo Marcelo, a doutrina, os livros da codificação são justamente a nossa pedra de toque. Na dúvida, sempre ficarmos com Kardec, independente de quem seja. Não estamos falando aqui exclusivamente da figura de Kardec, que por si só, como grande missionário que era, poderia também ser utilizado ele mesmo, né, isoladamente. Mas ele estava assistido por uma pleiade de espíritos de alto gabarito, de alto grau evolutivo. Né? Então, ele sabia o que estava fazendo, esses espíritos sabiam o que estavam fazendo. Então, o nosso conselho sempre, a nossa advertência, é que, na dúvida, nós fiquemos com a codificação, nós fiquemos com Kardec. Inclusive, o próprio Emmanuel, né, dizia isso: se surgir alguma dúvida entre mim e Kardec, que vocês fiquem com Kardec. Eu acredito que isso resolve praticamente todas essas questões, e é muito importante que todos, quando assistirem uma palestra, leiam um livro, não abdiquem jamais de senso crítico. Avaliem tudo. Foi o próprio Kardec e os próprios espíritos que nos alertaram múltiplas vezes em relação a isso.
né? Que não aceitemos nada cegamente, venha de onde vier, por mais admirável que seja o médium, por mais que admirável possa ser o espírito comunicante. Muito bom. Marcelo, só antes de você comentar, agora o Eric está tentando voltar, só que ele está com algum problema no microfone e no áudio, no vídeo, que não está permitindo. Mas Eric está conosco aqui e sinta-se à vontade, viu, Eric, quando você conseguir. Marcelo, a gente tem várias pessoas aqui elogiando, né, os três, você, o Arthur e o Eric, tá, nas respostas que vocês vêm dando, porque são respostas com bom senso, ponderação, nenhum tipo de desrespeito, como era o temor daqueles que achavam que quando nós fôssemos tocar nesse assunto, nós iríamos, de alguma maneira, macular, né, a imagem ou a ideia, né, da grandiosidade de Chico, né? Mas, Marcelo, por favor, comente essa nossa questão. Milani e Arthur, e o Eric, espero também esteja espiritualmente conosco, eu quero relembrar minha própria trajetória. Eu, com 13 anos de idade, fiz a minha primeira palestra numa casa espírita. Eu estava num grupo de estudo sistematizado, o coordenador fazia exercícios de 10, 15 minutos para a gente fazer pequenas palestras, e depois ele nos levava nas casas espíritas onde ele estava escalado, fazia uma abertura, passava a bola para a gente e encerrava o trabalho. Então, assim eu comecei na palestra. E eu me vali de muito tempo dos causos, eu chamo de causos, né? As histórias atribuídas aos grandes personagens cristãos e do espiritismo. Na época eu tinha uma convicção espírita cristã na minha base e, portanto, eu me valia de histórias atribuídas a Jesus ou aos personagens do cristianismo. Isso foi muito importante para a minha formação enquanto homem e enquanto espírita. E aí eu me lembrei agora, né, nessa nossa conversa muito salutar, do famoso Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que era uma coluna que assinavam, o Chico revisava e era publicada em vários periódicos espíritas na década de 80. E eu lia aquilo avidamente. Eu gostava muito dos causos do Chico e utilizava os causos na palestra para enriquecer um elemento doutrinário, para enriquecer uma lição moral, para fazer uma analogia com o Evangelho ou com o Livro dos Espíritos. Fiz muito isso. O Chico também deixou um arsenal de informações, né, que foram, por exemplo, publicadas neste livro, do Ramiro Gama, e nesse livro do Ranieri. Aqui nós temos fatos verídicos ocorridos com o Chico. Aqui nós temos o argumento de autenticidade. Só tem valor para a história, para a identidade espiritual, no caso de alguém que já está do outro lado da vida, mas poderia ser um personagem encarnado, ou para o movimento espírita, se essa informação foi gravada em mídia e pode ser acessada, não é uma gravação que se perdeu e alguém está falando dessa gravação, né? Por exemplo, as várias entrevistas radiofônicas e televisivas, o Pinga-Fogo, poderiam ser exemplos típicos disso. Se o fato foi público, né, num grande evento ou num evento com poucas pessoas, por exemplo, na casa do Chico, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Uberaba, testemunhado por dezenas de pessoas, isso também é um elemento de argumento de autoridade e de autenticidade. Se foi publicado em algum periódico, um jornal, uma revista, um boletim impresso, constando aquela situação como um caos vivenciado ou uma manifestação do Chico Xavier, né? Além disso, devemos considerar também que sempre deve ser permitido o contraponto e o contraditório. Então, alguém hoje chegar e dizer, estruturar o seu discurso, buscando angariar prestígio, reconhecimento, fama, autoridade dentro do movimento espírita para dizer, olha, o Chico me disse tal coisa às 4h da manhã do dia tal, de 2000, porque ele estava só comigo, todo mundo já tinha ido embora, tinha todo mundo ido dormir. Meu amigo, minha amiga, muito cuidado. Porque, primeiro, pode ter um deslize na informação, né? Pode ter um defeito na informação. Será que foi isso mesmo? Quando nós temos mais de uma, duas, três testemunhas, é possível contraditório, é possível confrontar a informação. Senão vai ficar a minha impressão. Será que o Chico disse aquilo mesmo? Será que a entonação que o Chico usou é aquela que eu estou hoje reproduzindo? Né? Então,
para mim, nós temos que buscar os chamados 3 crivos de Sócrates, né? Atribuídos a Sócrates. O crivo da verdade, da bondade e da utilidade. Essas 3 premissas têm que ser levantadas para qualquer afirmação, seja as relacionadas a Chico, seja relacionada a fatos do movimento espírita, seja relacionada a fatos mediúnicos. Nós devemos colocar no buril, na balança, se os critérios de verdade, bondade e utilidade estão sendo respeitados, né? Por quê? Porque nós estamos diante, nos últimos tempos, de psicografias fantásticas. O Arthur até comentou sobre isso, que definem datas prefixadas, que fazem premonições, e Kardec é textualmente contrário a isso. O Espiritismo não visa prever fatos do futuro. Pode analisar o presente, como ele fez, ao citar, por exemplo, os períodos do Espiritismo na Revista Espírita, num exercício prospectivo de que, se o andar da carruagem fosse aquele, se os fatos sociais e o comportamento dos encarnados levasse àquela sequência, poderíamos ter, como ele disse, no início do século XX, a transformação da humanidade, passando do período intermediário para o período de regeneração social. Isso não se confirmou, mas não foi uma previsão, foi uma projeção. E qual é a diferença entre previsão e projeção? Previsão é utilizar de alguma faculdade fantástica e sobrenatural para dizer o que vai acontecer no ano que vem. Eu posso até dizer aqui, daqui a 2 anos o coronavírus estará erradicado do planeta, todas as pessoas estarão sendo vacinadas e o mundo será melhor. Eu estou fazendo uma prospecção ou uma previsão? Precisamos separar essas coisas. Pode ser o meu otimismo, pode ser a leitura parcial dos fatos de acordo com a minha intelectualidade, a minha característica individual, pode ser um desejo incontrolável de que isso aconteça, ou pode ser, às vezes, erro, equívoco, por achar que aquilo é verdade. Muito bom. Nosso amigo Eric apareceu aqui, deu um sinal de vida, mas voltou para o Rio, né? Eric, estamos te aguardando quando você quiser voltar. Inclusive, os nossos amigos internautas já estão com saudades do Eric aqui, perguntando quando é que ele volta e tal. Algumas questões que os nossos amigos estão fazendo aqui, inclusive o Vinícius fez uma que o Marcelo tocou, mas que já faz, inclusive, parte da nossa reflexão. Eu vou fazer agora e também já deixo só o sinal, a sinalização, na verdade, né, de que nós vamos, viu, Cláudia, Jerônimo? A gente vai comentar sobre essas histórias que a gente escuta falar por aí, não denegrindo ninguém, né? Não é falando do autor, nada disso, mas tem muita coisa estranha que aparece, como o Chico me disse, né? Mas com relação à questão do Vinícius, ele faz uma questão interessante aqui, né? Ele diz que está lá em Porto Alegre, né? Amigos, falem-nos da autoridade da doutrina espírita, segundo Kardec, e a diferença para com o argumento de autoridade, tá? E aí eu já emendo uma questão, né, nessa que o Vinícius está fazendo. O Chico me disse, é um argumento de autoridade? Meus amigos podem responder, Arthur, depois Marcelo. Realmente tem sido utilizado como argumento de autoridade, como nós já estamos comentando aqui, né? E isso tem, obviamente, faz uma ponte com a pergunta do nosso amigo, porque Kardec, ele se utilizou do critério de concordância dos ensinos dos espíritos para, né, identificação daquilo que ele considerava como sendo a verdade. E ele consultou centenas, né, de médiuns, inclusive eu até fiz um vídeo recentemente no meu canal, onde eu descrevi cada cidade, cada país em que Kardec teve aí um contato, né, com os centros mediúnicos, para que ele pudesse, então, receber mensagens do mundo inteiro, através de médiuns desconhecidos uns dos outros, né, para, então, escrever, né, e montar ali, organizar o que vieram a ser as obras da codificação. Então, são critérios completamente diferentes, né? Ele jamais se utilizou, por exemplo, de um único médium, da palavra de um único espírito para
procurar alcançar a verdade. E o que se tem hoje é justamente o contrário. Você se fia em um médium, em um ou dois espíritos e pronto. Não, não é assim que se constrói o argumento doutrinário em termos de espiritismo. Por maior que seja a nossa admiração por determinadas figuras, no caso aqui especificamente de Chico Xavier, não é assim que se faz espiritismo, não é assim que se estuda o espiritismo e não é assim que nós alcançaremos e chegaremos à verdade. Muito bom. Vamos dar as boas-vindas ao Eric, que está aqui conosco, retornando. Eric, tudo ok agora? Sim, a internet caiu aqui, oscilou, mas voltou agora. Não foi nenhuma conspiração chicomedecista, né? Vai ver que houve um movimento, né, para derrubar alguém e derrubou aí o Eric. Érica, nós estamos comentando aqui sobre essa questão de argumento de autoridade, de validação, né, como o Arthur estava comentando, da questão da autoridade da doutrina. Agora o Marcelo ia fazer comentários, já vai preparando aí para você comentar também. Por favor, Marcelo. Queria cumprimentar o Vinícius Lousada, lá da nossa Porto Alegre, aqui no lado, né, aqui abaixo. Então, em Florianópolis, em Porto Alegre, estamos geograficamente presentes. O Vinícius também é um companheiro valoroso aí, um escritor e um expositor de bastante destaque e reconhecimento do nosso movimento. Nosso abraço ao Vinícius. Veja, nós temos que analisar a questão da autoridade dos ensinos dos espíritos ou da autoridade da doutrina espírita no mesmo parâmetro que Kardec a concebeu. Primeiro, esse critério da autoridade da doutrina dos espíritos é resultante, como bem disse o Arthur, do controle universal ou do consenso universal dos ensinos dos espíritos, né? Aquilo que foi validado pela observação criteriosa do codificador, obediente ou cingida a princípios e fundamentos espíritas, constitui, então, aquilo que pode ser dito por nós hoje como autoridade. Mas não tem um caráter de definitude, né? Não é a última palavra, nem poderia ser. Kardec é muito feliz ao dizer que o espiritismo é uma doutrina progressista, no sentido de progressividade dos ensinos, e que novas revelações aconteceriam caso os homens continuassem praticando a comunicação com os desencarnados por meio, principalmente, da evocação. Claro que Kardec também dá importância às chamadas manifestações autônomas, autênticas e espontâneas, mas ele colocou para nós que o mecanismo mais adequado para ouvirmos os espíritos de um determinado quilate espiritual, especializados em determinadas temáticas e com autoridade moral e intelectual para nos trazer informações úteis, seria por meio da evocação. E tivéssemos muita atenção com relação à progressividade da ciência material ou das ciências materiais para fazer o cotejo entre as leis espirituais, entre os fundamentos espíritas e aquilo que a ciência humana fosse, aos poucos, descobrindo para fazer essa união, essa ligação entre as situações. Já o argumento de autoridade é eu dizer que aquilo que eu digo, penso ou escrevo tem força suficiente para convencer os demais. E por que convence? Não é pela lógica, é baseada na autoridade de quem fala ou na referência que ele faz. O caso do Chico me disse exatamente isso. Eu tiro a responsabilidade dos meus ombros e delego ele a uma personalidade que é reconhecida no movimento por um trabalho brilhante, por um trabalho de intérprete dos espíritos e alguém que popularizou, como eu disse antes, a doutrina dos espíritos no Brasil e em várias partes do mundo. Tornou a doutrina conhecida. Depois da refrega que foi o início do século XX na Europa, onde o espiritismo recrudesceu, foi aqui no Brasil que o espiritismo ganhou força, ganhou fôlego, e, portanto, a partir de Chico Xavier, com uma posição de destaque. Então, se eu
me refiro ao Chico, dizendo, mas o Chico falou tal coisa, automaticamente eu estou dando um argumento de autoridade que não pode ser contestado, entre aspas, pela grande maioria dos espíritas, porque significaria, na prática, duvidar do Chico. E se eu duvido do Chico, duvido também do intérprete que está se baseando nele. Então fica algo concêntrico, né? Fica uma roda viva, uma gangorra, onde, mas tu estás duvidando de mim ou estás duvidando do Chico? Então tu estás contestando o Chico, então tu não consideras o Chico importante para a mensagem espírita? Entendeu? Esse jogo de palavras, esse jogo de argumentos é perigoso. Porque, primeiro, o Chico não está aqui para dizer, sim, eu disse isso, a não ser que nós estejamos nos baseando na obra, a não ser que nós estejamos nos baseando num vídeo, numa entrevista transcrita num periódico. Se não é isso, o Chico não estando presente, ele não pode se defender, ele não pode dizer se aquilo que está sendo atribuído a ele é verdade ou falsidade. E eu não estou entrando na censura moral a quem quer que seja, eu só estou analisando a questão do ponto de vista da validade filosófica e do critério de aceitação segundo a doutrina dos espíritos. Perfeito, Marcelo. Acho que está ficando claro, né, para todos, né, que a proposta é identificar o discurso, a narrativa, né, em cima dessa argumentação. Eric, agora esperemos que você esteja firme e forte conosco, tá? Vou perguntar rápido, tá? Vou perguntar rápido antes que você decida voltar para o Rio. Eric, nessa questão de argumento de autoridade, a gente tem visto por aí, como alguns colegas nossos já colocaram aqui no chat, né, uma série de histórias, de narrativas, algumas delas bastante, dramáticas, vamos chamar assim, envolvendo esse Chico me disse, sem testemunha alguma, né? Até que ponto nós podemos literalmente ser corresponsáveis com a divulgação desses fatos, como se fossem verdades, quando nós passamos a reproduzir ou replicar ou repassar como se esse argumento, né, de autoridade, como foi comentado aqui, fosse válido. Doutrinariamente isso fere a fé raciocinada? O que você acha? Perfeito, acho que a gente pode realmente contribuir passando esse tipo de coisa, né, quando muitas vezes a gente acaba divulgando, né, ao criticar e colocar nomes, né, a gente acaba divulgando e isso é algo ruim, né? Acho que tem muitos casos, né, de profecia do Chico, né, e o próprio Kardec lá no Livro dos Médiuns diz que não há, os espíritos superiores não determinam datas, né, não fazem profecias desse tipo, e tem muitos desses envolvendo o Chico, né? O importante, né, como vocês estavam dizendo, como foi muito pouco colocado pelo Marcelo Henrique, o Arthur, é utilizar, né, o bom senso, né, e ter em mente, né, que o controle universal do Kardec ele era um controle coletivo, né, ele não se baseava na autoridade de uma figura apenas, né? O Kardec não se baseava na própria autoridade, né, para afirmar determinadas coisas, ele se embasava cientificamente no coletivo do ensino dos espíritos, não de um só espírito, né? E, claro, de médios que não se conheciam entre si, né? Que aí não poderia haver influência, e para determinar todo o conteúdo da doutrina espírita, né? Mas acho que o ideal é, sem divulgar Kardec, essas deturpações já acabam caindo por si só, né? Às vezes não é nem necessário divulgar. Muito bom, Eric. Eu sei que o Arthur quer comentar também sobre isso, mas, Arthur, eu já vou emendar também no seu comentário, né? Uma questão, Kardec sempre zelou para nós espíritas, inclusive está na Revista Espírita, diz isso, que era dever dos espíritas repudiar qualquer tentativa de detratores ou qualquer outra que pudessem ridicularizar o espiritismo, ridicularizar, expor a doutrina ao escárnio, porque a doutrina tem que se basear em fatos e na solidez da fé raciocinada. Como nós espíritas, né, poderíamos nos comportar nesse sentido, ouvindo histórias, vamos dizer, fantasiosas, como disse muito bem aqui, né, a Cláudia, nos comentários do chat, ideias fantasiosas que são atribuídas ao Chico me disse, sem testemunha nenhuma, e isso começa a ganhar corpo, até no sentido de falar, olha, foi revelada esta verdade. Né? Essas revelações que o Chico me disse faz, eles atentam contra o bom senso, né, que a lógica espírita nos diz. Por favor, pode comentar. Realmente tem tudo a ver com o que você acabou de dizer e os nossos amigos disseram.
isso realmente compromete demasiado a boa imagem do Espiritismo e também do próprio Chico Xavier. Vamos exemplificar aqui rapidamente. Às vezes não é preciso nem apelarmos ou lembrarmos de frases ou de declarações que Chico Xavier teria passado para uma pessoa tão somente privativamente. Há, inclusive, declarações dele no Pinga Fogo, registrado em vídeo, que também são deturpadas. Foi só, por exemplo, Chico Xavier dizer uma coisa óbvia, que foi, naquela época, né, nós sabemos que na época do Pinga Fogo, nós tínhamos duas potências nucleares em pé de guerra, que eram os Estados Unidos e a então União Soviética, que estavam, volta e meia, na iminência de deflagrarem uma guerra nuclear. Chico Xavier tão somente disse que caso nós passássemos de um período, né, do período em que essa possibilidade de guerra nuclear não mais existisse, que a Terra prosseguiria normalmente no seu curso, né, de alcançar a condição de planeta de regeneração, aquele comentário já se mudou, né, se transformou em uma previsão para o futuro. Né? Então, perceba que há também uma manipulação daquilo que Chico Xavier efetivamente disse, a título de opinião, calcado tão somente na lógica dos fatos. É claro que se nós passássemos por uma guerra nuclear, ninguém estaria mais aqui para contar. Então, o planeta, né, não haveria mais ninguém no planeta para contar a história, então nós nunca efetivamente chegaríamos ao planeta de regeneração, ao mundo de regeneração. Então, o que isso passa aquilo que nós dissemos anteriormente. Tudo deva passar pelo critério da lógica, do bom senso e da razão. Né? Se todos nós espíritas, ao ouvirmos determinadas afirmações, utilizarmos o nosso senso crítico, tendo como base a doutrina espírita, tendo como base as ciências, a lógica dos fatos, dificilmente nós iremos ser enganados por quem quer que seja. A questão é que hoje determinadas pessoas exploram esse desconhecimento da doutrina espírita para, então, divulgarem realmente ideias completamente fantasiosas que não têm amparo nem na doutrina espírita, nem na ciência e nem na lógica. Muito bom. Isso está alinhado, Arthur, com o que a Kátia colocou aqui para a gente. Tem pessoas que pegam recortes de fala do Chico, né, e distorcem muitas vezes o que ele falou. Então, aí o Chico me disse público que foi recortado e foi descaracterizado, né? E também interessante, o nosso amigo Mário Jordão, né, coloca aqui que, de fato, mesmo que se comprove que o Chico tenha dito aquilo, é a opinião do Chico, né? Não é ensinamento doutrinário, né? Então, é nesse sentido também que a gente fala, independentemente do que se diz, ou como se diz, ou quem disse, é o conteúdo que tem que ser analisado de maneira bastante racional nesse sentido. E, claro, até em função dessas questões, a Marta, nossa amiga Marta, né, que sempre nos acompanha, participa ativamente também, ela diz que o que a assusta com esse tipo de revelação, né, do Chico me disse, reservadamente, é que muita gente gosta disso, muita gente fica fascinada quase com essa, quase que com uma conspiração existente no processo, né? Então, muita gente gosta e vai ter público para isso. E aí a gente vai saber que vai ter público para qualquer lugar. Nós não temos como impedir, até porque não é esse o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo, ele incentiva a reflexão, mas a gente sabe que nós temos um público muito grande que se diz adepto espírita, mas muito afeito ainda a novidades que não tem a solidez do embasamento doutrinário ou da fé raciocinada. Então, nesse sentido também, vou aproveitar que o Eric está aqui de novo conosco e o Marcelo pode comentar dentro dessa característica. Nós temos aqui o nosso amigo que
também sempre nos acompanha. Eu quero mandar um abraço para ele. Cadê? O Leonardo está aqui. Leonardo faz uma distinção, né? Ele fala assim: muitos causos do Chico são contados pitorescos, né, para enriquecer a narrativa, a discussão. Perfeito. Quanto a isso, não há nenhum problema nisso, né? Mas o problema é o significado doutrinário que eventualmente pode acontecer. E aí ele fala das inferências doutrinárias. E justamente esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, né, Leonardo? Leonardo sempre um estudioso do assunto, conhece bem a obra de Chico Xavier. O problema é esse, o diz que me diz e o Chico me disse, e aí junta-se isso, e quase que juntou a fome com a vontade de comer. A pessoa quer novidade, escuta uma novidade fantasiosa, muitas vezes, e pronto, está feito aí o problema. Então, nessa proposta, o que nós temos entendido, isso tem sido uma constante quase, é que muita gente, por ter uma convicção, nós não precisamos entrar nessa discussão, mas só para deixar isso no panorama. Muita gente desses que tem uma admiração, e a gente tem a dúvida, né, se é uma admiração ou quase vai para a idolatria, acredita que Chico Xavier teria sido Kardec. Então, a pessoa acha que Chico Xavier, na visão dela, né, teria sido Allan Kardec, então tudo que o Chico disser é doutrina, ou seja, existe uma associação direta quase, né, de uma convicção que a pessoa tem de que Chico seria Kardec, e ao partir dessa ideia, dessa premissa, então tudo que o Chico disser é continuidade ou evolução doutrinária. O que vocês têm a me dizer sobre isso, Eric? Eric, por enquanto, não vai dizer... agora sim. Perfeito a pergunta. É importante entender, né, que essa ideia, né, do Chico ser Kardec, tem várias pessoas que defendem isso, mas se a gente estuda a questão do espiritismo, da reencarnação, está nua, né, com as tendências e com as inclinações que ele tinha, né. Não há retrogradação, né. O Chico, embora fosse uma pessoa excelente, não creio que ele teria o avanço intelectual do Kardec, né? Então, como não há retrogradação, partindo do princípio da não retrogradação, que está lá no Espiritismo, essa inferência já não faria sentido, né? Além de que há realmente muitos textos do Chico que contrariam certos princípios do Espiritismo, da doutrina espírita, né? Por exemplo, a ideia de órgãos no perispírito, né? A ideia de animais no mundo espiritual. Então, eu acho que Kardec não viria para contradizer a própria obra, né, que próprio escreveu. Então, essa ideia já não faz sentido por isso, né? Tem até um pesquisador, o Paulo Neto, que fez toda uma pesquisa, não sei se vocês já viram a obra, sobre isso, trazendo depoimentos e tudo mais, mas, independente dos depoimentos ou não, já não faria sentido pela própria questão psicológica, né? Como o próprio Henry coloca ali, são psicologicamente diferentes. O Kardec era muito mais, ao meu ver, racional, intelectual, e o Chico é mais emotivo, enfim. E não há retrogradação, né? Não há como você perder nada, nem moral, nem intelectualmente, né? Então, só por isso essa ideia já cai por terra. Muito bom. Marcelo? Veja, em termos de crença pessoal, cada um de nós pode acreditar no que quiser. Nós somos livres, somos dotados de livre-arbítrio. Se eu quero acreditar que Chico é Kardec reencarnado, eu tenho o direito de expressar a minha manifestação nesse sentido. Ela é desprovida de lógica, como disse o Eric, mas está presente no imaginário popular espírita. E nós devemos respeitar as pessoas também por essa forma de manifestação. Afinal de contas, Kardec jamais censurou quem quer que fosse. Mesmo nos episódios envolvendo a obra de Jean-Baptiste Roustang, ele jamais fez qualquer crítica severa, dizendo que o livro, por exemplo, era um amontoado de bobagens, que não deveria ser lido e estudado. Inclusive, incluiu o livro no catálogo racional, para dar essa ideia de pluralismo, de visão sistêmica do codificador. Em relação à colocação do Leonardo Marmo, ela é muito oportuna, porque ela reflete a rotina das instituições espíritas de norte a sul do nosso país.
Na maioria das vezes, basta o indivíduo ter alguma desenvoltura na oratória, se destacar em grupos de estudo, em grupos de conversação espírita, para logo ele ser colocado como um expositor da doutrina espírita. E, na maioria das vezes, ele não detém ainda o embasamento doutrinário. Por isso, a colocação do Arthur é muito pontual, no sentido de que os causos, as histórias jocosas, as histórias envolvendo o Chico, né, como, por exemplo, a surra de Bíblia, a surra do Evangelho, que é clássica de quem conhece a história do médium de Uberaba, né, em que ele, estando, entre aspas, incorporado, estando sob influência mediúnica, uma entidade muito rebelde apareceu e havia a orientação do Chico no sentido, buscando a informação de Emmanuel, que aplicasse com veemência o Evangelho, ou seja, tratasse a forma direta, veemente, da informação espírita que consola, que esclarece. E o interlocutor, o membro do grupo, achou que aplicar com veemência o Evangelho era pegar o Evangelho e dar na cabeça do Chico, porque o espírito estava ali perturbando. Então, essa situação jocosa, ela deve ser interpretada fazendo a ilação, a ligação com os princípios e fundamentos doutrinários. E o que mais a gente vê, Leonardo e amigos, é palestra do tipo colcha de retalhos. Eu pego uma frase do Evangelho, eu pego uma resposta do Livro dos Espíritos, eu pego uma citação de Joana de Anjos, pego uma citação de André Luiz, e no final das contas, no frigir dos ovos, não há lógica, não há sistemática, é um somatório como se as pessoas estivessem ali para ouvir frases decoradas, como se nós tivéssemos que nos comportar como religiosos de priscas eras, que apenas decoravam os textos das Escrituras para, com a ênfase, com a insistência, as pessoas decorarem aquilo e procurarem, de repente, colocar na sua vida. O que acontece com as informações trazidas do Chico Me Disse é exatamente isso. Nós, no movimento espírita, temos muitas pessoas ávidas por novidades. Herculano Pires usava uma expressão muito interessante para isso. Ele chamava os espíritas novidadeiros. É aqueles que querem coisa nova, né? Querem que fale, por exemplo, tem vida extra-humana num planeta do sistema solar. E aí fica todo mundo maravilhado porque alguém trouxe uma informação. E aí nós temos médios em profusão, porque as grandes editoras do país se interessaram nesse filão, e há um filão de consumo de espíritas, de espiritualistas, de curiosos, que querem romances, que querem livros fantásticos ou fantasmagóricos, e aí toda uma corrente é produzida nesse sentido, que alimenta tanto o interesse quanto a busca. Vou resgatar aqui uma propaganda antiga de um biscoito, né, que dizia assim: é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Essa é a tônica do movimento espírita. Esse argumento, essa informação é interessante porque tem um público que quer essa informação, ou porque o público que quer a informação direciona a existência da informação, né? Então, nós temos que ver que há todo um conjunto a ser desmistificado. E quem é que vai fazer essa desmistificação? Ou seja, quem é que vai colocar as pedras nos devidos lugares e os pingos nos is? Quem estuda a doutrina espírita, quem compara. E quem estuda e compara não desmerece nem o autor mediúnico, nem o expositor, nem o escritor de livros, de teses, de artigos, etc., nem os autores espirituais. Kardec fez isso, né? O Milani fez uma colocação em relação à estatura dos espíritos que vieram pela mediunidade de Chico e que nós não podemos colocá-los numa estatura espiritual superior. Vou lembrar aqui um título dos mais de 500 que já foram publicados da autoria mediúnica de Chico, chamado Motoqueiros do Além. No livro Motoqueiros do Além não existe um espírito superior, não existe um espírito de sabedoria, não existe um espírito sábio. Com certeza, talvez seja possível encontrar um bom espírito. Por quê? Porque o livro é a manifestação verdadeira de pessoas que desencarnaram em acidentes automobilísticos, quase todos pilotos de motos, né, que eram motociclistas, e que vieram consolar familiares e amigos, função precípua da doutrina dos espíritos.
Mas eu vou pegar os relatos do Motoqueiros do Além e vou colocá-los no mesmo nível das informações contidas nas 32 obras de Allan Kardec? Jamais. São informações da realidade psíquica existencial daquele momento de um espírito em perturbação em razão do desencarne violento. As pessoas não separam isso. As pessoas pegam, por exemplo, a vasta obra de André Luiz, 16 livros, e acham que ele é um espírito superior, que ele é um espírito de complementação, como o Eric colocou há pouco, de complementação da doutrina. Qual foi o estado de desencarne do senhor Faustino Esposel, que é, para mim, a encarnação, né, atribuída ao espírito André Luiz? O que ele viveu na Terra? Quem ele foi? O que ele fez? Ele foi um espírito adiantado? Não, Marcelo, não foi. Para aqueles que acreditam que André Luiz tenha sido Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz, aí poderíamos estar diante de um espírito com uma certa desenvoltura. Mas se ele foi Faustino Esposel, e ele mesmo diz que ele abusou do fumo, do álcool, que ele teve uma vida desregrada, etc., etc., ele, por um passe de mágica, se transformou no grande conhecedor das realidades espirituais, porque estava tendo aulas com alguns orientadores espirituais, e aí ele concebeu a complementação da doutrina espírita devagar com o andor que o nosso santo é de barro. Marcelo, aproveitando que você está falando de livros, Darcy Oliveira pede para você mostrar de novo os 2 livros que você tinha comentado. Olha lá, Darcy. Chico Xavier, do Ramiro Gama, publicado aqui pela LAC, e Recordações de Chico Xavier, do Ranieri, publicada pela editora da Fraternidade, a Edifrater. Obrigado. Muito bom. Nós temos aqui mais comentários, claro, né? O tema de hoje é bem interessante no sentido de permitir reflexões aqui, né? O Leonardo também, ele agradece aqui as colocações, foi que uma crítica aos palestrantes que contam os casos apenas de passagem, né? Ademais, Chico não podia falar nada que o pessoal queria dar significado transcendente, é verdade, né, Leonardo? Há comentários muitas vezes adstritos a situações meramente rotineiras. E agradece e faz excelentes análises aqui pela coisa. O Leonardo pontua muito bem essa questão. As pessoas querem ver coisas onde não existe muitas vezes, né? E aí já distorce, né, o que nós estamos falando. O Raul Franzolin, faço aqui também, deixa eu projetar aqui, ele fala, certamente devemos respeitar opiniões diversas, entretanto, com o uso de minha simples razão, Chico Xavier e Kardec são espíritos distintos, cada um trabalhando na grande missão da evolução da humanidade. Exatamente, Raul. Não desmerecem absolutamente nada Chico Xavier o fato de nós acharmos que ele não seja Kardec, né? Pelo contrário, são espíritos com missões, né, específicas para engrandecer a humanidade, mas cada um com responsabilidades e perfis, né, como o Eric comentou, diferentes, mas isso não rebaixa ninguém, pelo contrário, né, quanto mais nós tivermos espíritos atuando de uma hierarquia elevada, melhor, né? Então não vamos achar que tem que ser alguém famoso do passado para poder ser alguém que contribua significativamente no presente. É uma visão distorcida que se tem também, tá? E nós temos mais comentários aqui também. O Ulisses coloca aqui, Marcelo, o raciocínio é correto, porém o livro Motoqueiros do Além não é do Chico, é de Euríclides Formiga. Mas, vamos confirmar, mas não quer dizer que o raciocínio seja diferente. Olha lá, Marcelo vai confirmar. Valéria, ela fala assim, bem polêmico, porém necessário, e é mesmo. E sabe por quê, Valéria? Aí eu vou trazer um comentário que foi feito aqui, deixa eu pegar aqui, do Sérgio, cadê Sérgio? Achei. O Sérgio faz o seguinte, o que surpreende é que há anos esses comentários, o Chico me disse, né, que é o Chico Midicismo, está sendo divulgado no movimento espírita, e não houve, em tempo hábil, a contradição como a que hoje se faz, para se evitar esta enxertia comprometedora, né? Arthur, por favor, fique com você a palavra aí. Esse é um trabalho que muitos de nós, né, estamos
procurando fazer para que não seja realmente tarde demais. Infelizmente, outra ideia que se cristalizou no movimento espírita é a quase divinização da figura do médium. Enquanto isso, em nenhum momento é passado, é ensinado nas obras da codificação, nas obras de Kardec. Muitas das vezes as mensagens eram transcritas e não se sabia, não se tinha nem sequer a menção de quem havia sido o intermediário. Né? É de senso comum, é de conhecimento de todos, que médium nada mais é que um intermediário. Claro que se ele for uma pessoa proba, uma pessoa moralizada, melhor. No entanto, ele é uma figura praticamente passiva dentro do processo, né? E no movimento espírita brasileiro, a figura do médium passou a ser quase como que canonizada, ou vista como um oráculo divinatório, e agora, né, se passou a se utilizar da figura de Chico Xavier como uma espécie de Nostradamus do movimento espírita, o que é lamentável, é justamente a busca pelos holofotes, é a busca pelo prestígio, e nós, infelizmente, constatamos, aqui, obviamente, não iremos citar nenhum nome, que há um interesse nisso dentro de um mercado. Existe um mercado que está se alimentando dessas fantasias de modo a auferir lucros. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós que sempre, volta e meia, né, criticamos a questão da mercantilização dos movimentos religiosos, estamos caminhando celeremente para esse tipo de coisa. Então, coincidentemente, essas mesmas figuras hoje que exploram a figura de Chico Xavier têm montado editoras, né, eles próprios, porque sabem que muitas das vezes editoras sérias não vão aceitar os seus trabalhos, então montam editoras eles mesmos para oferir todos os lucros advindos toda essa fantasia, todo esse mercado que existe dentro do movimento espírita em busca das novidades, né, dos espíritos novidadeiros e também de revelações fantásticas, revelações maravilhosas, sem qualquer conteúdo, sem qualquer tipo de comprovação doutrinária e também sem nenhuma espécie de embasamento científico ou racional. O Milani, a minha memória me traiu mesmo, né? Talvez no além. O Motoqueiros realmente é do Formiga, mas eu fiz a ligação na hora. Obrigado. Então, esclareceu. Perfeito. A gente agradece, né, o amigo que fez deixa eu pegar o Ulisses. A gente agradece o Ulisses pela reforma. Obrigado, Ulisses. Agora, o Eric quer comentar também, Eric? Sim, eu queria comentar esse ponto das editoras, como se lança hoje muita produção, né? E Kardec diz lá que no mundo espiritual os espíritos escrevenhadores são muitos, né? Que escrevem muito, mas os de qualidade são poucos, né? Interessante que na Revista Espírita de 1863, um artigo intitulado Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam, Kardec diz o seguinte, que eu queria ler aqui. Aplicando estes princípios de ecletismo às comunicações que nos enviam, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade reprochável e excelente como fundo, mas que desse número não há 300 para publicidade e apenas 100 de mérito em conteste, né? Ou seja, de 3.000, apenas 300 para publicidade, né? E 100 de mérito em conteste. Ele diz isso lá na Revista Espírita. É uma obra que eu sempre recomendo, sempre trago ela porque é importante estudar. Você vê como o Kardec era criterioso, ele não publicava qualquer coisa. Então, e olha a diferença para hoje, como onde se publica, o médium já escreve, já se publica sem menor análise, né? Não tem nenhuma nota da editora ali. Então, é realmente o que o Arthur falou ali, é uma questão de mercado que impulsiona isso e sem a questão doutrinária vindo em primeiro lugar, né? Exatamente. Eu tenho tudo isso, sabe, Milani? Eu estava procurando uma editora para publicar alguns textos meus e a editora me devolveu positivamente a perspectiva de publicação, mas veio uma observação dizendo assim,
nós gostamos do teu livro, mas para a questão de mercado editorial, nós gostaríamos de sugerir que você assinasse com um pseudônimo, colocando o nome de um espírito. Então, tu funcionarias como médium, já que tu és médium, e nós colocaríamos o nome de um espírito, porque isso auxiliaria sobremaneira na venda da obra. E eu, naturalmente, me neguei, porque não era uma obra mediúnica. Eu sou médium psicógrafo, mas naquele momento era uma obra de minha autoria. Claro, muitas das vezes sob inspiração mediúnica, porque o nosso contato com os espíritos é diuturno, mas não se tratava de atribuir a uma autoria apócrifa um texto que era produção minha. Isso que o Eric colocou, essa semana, 2 semanas atrás, eu fiz um artigo justamente colocando isso. Então, de 3.000 e poucas, 300 poderiam ser consideradas, mas ele só publicou 100, ou seja, em torno de 2% do que foi produzido durante um certo tempo, no critério de Kardec, é que foi publicado. E hoje você tem um afã, um desejo de publicar qualquer Zé Ninguém que dita mensagem ao médium, por mais respeitável, e aqui nós não estamos criticando a mediunidade, embora ela seja uma faculdade natural, orgânica, né, na simbiose entre espírito e matéria, e ela não deva ser objeto de vangloriamento, né? Não deve ser considerado como uma grande faculdade ou algo acima da média, e que os médiuns seriam pessoas bem dotadas, superdotadas, ou que mereceriam algum destaque por isso. Não, são ferramentas de trabalho, né? A mediunidade é dinâmica, nós podemos exercitá-la de N maneiras possíveis. A mediunidade psicográfica é apenas uma das mais de 70 variedades de mediunidade, já disse um pesquisador espírita a respeito, que nós temos mais de 70 variações de mediunidade, e a mediunidade psicográfica, então, é apenas uma dentro de um contexto cujo objetivo é esclarecer, informar e consolar. Mas isso que você fala é tão grave, Marcelo, que você não é infelizmente, você não é a primeira pessoa que eu escuto que reproduz exatamente isso. A pessoa escreveu um livro, mandou para a editora, não vem ao caso o nome da editora, mas mandou para a editora e foi recebido como resposta: se você colocar livro psicografado, vende mais. Veja até que ponto a ética desse mercado ela merece ser questionada, né? E até que ponto as pessoas alimentam fantasias em termos de realidade espiritual, porque a qualidade do que é publicado também, infelizmente, necessita de uma revisão muito grave. A Casa Espírita recebe um pacote de uma caixa fechada com novos lançamentos das editoras, e a casa nem sempre tem uma estrutura, tem um suporte, tem uma equipe capaz de fazer uma análise prévia da literatura que vai ser oferecida na Casa Espírita. E aí tem de tudo que nós podemos imaginar. Então, eu vou colocar aqui um comentário rápido do Alexandre, não é uma pergunta, é um comentário. Alexandre, ele diz que, por mais bela e moral seja a obra mediúnica do Chico, jamais ela superará a obra de Kardec, num simples detalhe: só a obra de Kardec tem o duplo caráter de uma revelação. A do Chico só tem um desses caráteres, né? Obrigado, Alexandre, por colocar. E o Henry, ele complementa aqui na verdade, ele respondendo para o Alexandre, né? Complementando o raciocínio do Alexandre, também não completa as obras de Kardec, pois contradiz muita coisa. A gente tem que parar de chamar as obras, vamos chamar de subsidiárias, né, ou o nome que seja, menos de complementar, porque quando você fala que é complementar, você está agregando e desenvolvendo algo e acrescentando alguma coisa, né? E não necessariamente o fato, tanto é que acho que foi o Marcelo que comentou a frase do Emmanuel: se eu disser alguma coisa que contradisser Kardec, fique com Kardec, né? Então, por aí a gente já vê a seriedade dessa questão. Vários amigos estão colocando comentários. Aqui para o Antônio fala: nem as federativas fazem essa crítica sobre as obras. Antônio, a USE procura fazer, tá? Não vou falar em nome das outras, mas a USE procura fazer e recomenda que cada casa espírita faça, porque a ideia não é nós criarmos também um selo de qualidade, mas é nós incentivarmos a reflexão crítica dentro de cada casa, para que pelo menos pessoas responsáveis ali naquela casa
também participem desse processo. Hoje, com a interação eletrônica, a gente tem mais condições de, inclusive, trocarmos ideias sobre obras, né? Até que ponto elas se adequam ou não em termos de coerência doutrinária. Isso, felizmente, nós já temos grupos dessa natureza também. Também, aqui o Henry fala que está de parabéns. Obrigado, Henry. Bom, nós temos vários comentários aqui, só que, infelizmente, o nosso tempo vai passando e a gente vai ficando, né, com o tempo mais escasso. Mas eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos aqueles que se manifestaram. A nossa live está bem movimentada hoje, até porque o tema exige isso também, né? É um assunto sério, porque não envolve simplesmente algo pitoresco por si só, envolve questão doutrinária, muitas vezes. E aí a gente vê uma série de descuidos que as pessoas fazem reproduzindo frases do tipo Chico me disse, e vem aí uma informação doutrinária contrária à realidade espiritual, ou até alguma imagem fantasiosa, né, de que isso aconteceu há milhares de anos atrás e não sei o quê. Como vai comprovar isso? Não vai, né? Então, no mínimo, fica a hipótese da desconfiança. Se tem desconfiança, a gente não abraça e reproduz isso cegamente, tá? Então, a gente vai dizer que esse processo sempre é no intuito de educação. Aí o Jean pergunta, onde Chico disse que sua obra era complementar? Não foi Chico que disse, Jean, foram os leitores, muitos leitores que dizem isso. Então, nós temos o problema como recomendar obras, né? E como reforçar esta questão. Muito bom. Estamos indo para o nosso final. Eu queria dizer para os amigos que foi uma grande satisfação, né, nós termos esse pequeno momento, que possa ser o início de outros, né? Nós não temos receio de trazer de maneira respeitosa, de maneira educada, de maneira fraterna, assuntos que envolvem outros colegas nossos, que gostam de algumas situações onde as pessoas se sentem mais à vontade em contar causos, né, como disse o Leonardo, do que trabalhar a questão doutrinária especificamente. Mas eu gostaria de agradecer demais, não só vocês, todos os amigos, né, que participaram aqui da nossa live, e deixo para vocês comentários finais, tá? Mas reforçando, o que vocês recomendariam para as pessoas que nos assistindo aqui? Veja, a gente não está fechando questão, mas o que vocês recomendariam que, em termos de postura, reflexão, nós tivéssemos com relação às obras de Kardec e às obras de Chico Xavier, que são, obviamente, parte, né, do movimento espírita, né, que ajuda a disseminar o espiritismo, e aí vai tangenciando aquilo que o Marcelo comentou, entre os limites da admiração respeitável e da idolatria. Eric, vamos começar com você, que foi o nosso amigo que voltou, mas está aqui. Vamos lá, Eric. Acho que o Eric foi de novo. Congelou a imagem dele. Então, Arthur, começa você do Rio, né? Então, representando o Rio. Arthur. Inclusive, aqui está ventando bastante. Então, talvez a internet dele tenha caído em função disso. Aqui, eu estou na sala, aqui está voando tudo, mas não tem problema não, a gente já está terminando. Bem, eu estava, inclusive, lembrando aqui algumas frases, né, algumas instruções de Allan Kardec sobre essa questão das publicações, né, e, obviamente, a gente estende para qualquer tipo de declaração que seja feita em nome da doutrina espírita ou como sendo uma verdade oriunda no mundo espiritual. Ele nos diz assim, que todas as precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. E ainda diz o seguinte, observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis, aceitai o que a razão não recusar, repeli o que a choca, pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida,
tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, as verdades que separáveis, sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Então, nós percebemos aí o critério, né, que Kardec utilizou para análise de tudo, né? Seja de comunicações dos espíritos, seja que vem dos encarnados, né? Seja que vem teriam vindo da boca dos médiuns, enfim, no geral, sempre se utilizar do senso crítico. E esses problemas só vêm acontecendo devido ao distanciamento que boa parte das pessoas estão tendo em relação às obras da codificação. Se elas lessem com afinco, prestassem atenção devida, por exemplo, nas advertências do livro dos médiuns, elas possivelmente essas pessoas não estariam tendo o público, né? Como foi dito aí, que eu tenho percebido isso, né? O quanto que essas pessoas têm tido aí acesso nas redes sociais, no YouTube, os seus livros têm vendido igual água, porque, infelizmente, boa parte do público está desavisado em relação aos critérios espíritas e também pouco versado em relação à própria doutrina espírita. Então, a minha sugestão, né, que acredito que seja de todos aqueles que primam pela correta divulgação da doutrina, é que nos centros espíritas, nos grupamentos, ou mesmo as pessoas de maneira individual, reforcem os estudos baseados na codificação, nos livros da codificação. Se tiverem dificuldades, procurem os amigos, os confrades mais experimentados, eles certamente vão ajudar. Não fiquem só dependendo aí de informações vazias ou desencontradas, né? Procurem a fonte original, né, da doutrina espírita, que são as obras da codificação e maravilhosamente ampliadas na Revista Espírita. É o aconselhamento de sempre, né, para que esse tipo de coisa lamentável que vem acontecendo, essa formação de um mercado que explora a fantasia, né, não mais tenha espaço entre nós. E agradecemos aí pela oportunidade que nos foi concedida de participar de um debate, né, de uma troca de ideias tão importante, tão atual e tão pertinente como essa, e só realmente poderia vir de pessoas sérias e comprometidas como o Marco, o Marcelo, o Eric e a USE, essa federativa tão querida aí no estado de São Paulo. Muito obrigado, Arthur. Ótimas palavras. Passo a palavra para o Marcelo. Se o nosso amigo Eric voltar, ele também complementa. Por favor, Marcelo. Eu quero começar com o gancho da colocação anterior, que trata da questão editorial no Brasil, né? Editorial espírita, e da atuação das federativas ou não, de filtragem das chamadas obras produzidas, sejam elas mediúnicas ou não, espíritas ou espiritualistas. Eu penso que na segunda década, caminhando para a terceira do século XXI, a tarefa não é mais a de terceirização de responsabilidades. O que quero dizer com isso? Cada um de nós é que deve filtrar, escolher, selecionar, classificar, catalogar a produção literária espírita ou espiritualista, mediúnica ou de autoria de encarnados, para verificar, conforme critérios claros, se aquela literatura, se aquele conteúdo está ou não condizente com a proposta espírita. Vamos recordar aqui o método de Allan Kardec, a metodologia que ele empregou nos quase 12 anos em que trabalhou à frente na coordenação geral do chamado processo espírita, o processo literário, o processo filosófico, o processo de codificação do espiritismo. A sua sistemática utilizada para não repelir de pronto nenhuma informação de origem mediúnica, tampouco produções literárias baseadas na crítica, no exame racional das questões envolvendo as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. A base fundamental do espiritismo são os seus princípios e os seus fundamentos.
Eu, que estou na imprensa espírita desde 1986 e também no ramo editorial, eu jamais afasto qualquer tipo de literatura. Como eu costumo dizer no grupo Espiritismo com Kardec, eu leio de tudo. Eu leio tudo que chega às minhas mãos. Agora, mais ainda pela facilidade dos meios cibernéticos. Antes, a gente ficava limitada à remessa ou à compra em bancas de livros, de revistas, de jornais, de periódicos espíritas. Hoje, a informação ela está a um clique. Não estou dizendo nenhuma novidade, nem estou dando qualquer revelação baseada no Chico me disse. Né? Então, nós é que temos que fazer essa seleção. Aí alguém poderá dizer, mas os frequentadores das instituições espíritas não têm condições de separar e, portanto, alguma autoridade individual ou coletiva vai fazer esse trabalho. Então, o erro está na sistemática organizacional das instituições espíritas. Que se façam cursos básicos, fundamentais e avançados do espiritismo, dando às pessoas aquilo que comumente se tem dito atualmente no movimento espírita, a autonomia, para que cada um decida por si próprio, que cada um selecione a literatura. E qual é o problema de ler, por exemplo, um romance Água com Açúcar, dito como mediúnico? Problema algum. O problema é validar aquela informação sem o controle ou o consenso universal e passar a entender a ótica espiritual pela visão bastante reduzida do autor espiritual, que pode não ter as luzes, que pode não ter os fundamentos que nós, estudiosos espíritas, reconhecemos na obra de Kardec. O trabalho é urgente, mas sem pressa, disse Bezerra de Menezes. E o trabalho é o de conscientização de cada um, para que cada um, autonomamente, faça a sua parte no processo. Para que nós não sejamos mais massa de manobra, para que nós não sejamos criaturas presas fáceis do misticismo, da mistificação, da mitificação, da idolatria, da fascinação, da subjugação e talvez até da possessão espiritual. Porque nós somos antenas vivas que captamos a influência de toda essa comunidade espiritual que deixou a Terra, mas continua imantada a ela e continua mantendo com nós relações, vínculos de afetividade, e é por isso que nós devemos aproveitar essas ligações para tirar disso a melhor parte. Parabenizo a USE, parabenizo o Marco Milani pela condução, pela ideia muito alvissareira de trazer com respeito, com ordem, com disciplina, com afeto este tema, que é pungente e pulsante para os dias atuais. Cumprimento o Arthur e o Eric pela desenvoltura, pela afinidade das nossas ideias, pelas pequenas diferenças também que fazem cada um de nós nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E eu tenho certeza que o público que assistiu ao vivo e depois aquele que vai acessar a gravação vai sair fortalecido nessa busca de todos os dias pelo esclarecimento espiritual e espírita. Oi, tá mutado. Deixei o micro. Eu tinha que fazer isso em algum momento, né? Então, Eric, meu amigo, por favor, suas considerações finais. Eu só queria agradecer, né, e recomendar que se estudem as 22 obras, né, de Kardec, porque muitas vezes você fala do Pentateuco, né, como se fossem apenas 5 obras, e eu sempre recomendo, gosto de refrisar, para relembrar sempre, das 22 obras, incluindo a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né, Espiritismo na sua mais simples expressão, tem uma série de obras, né, que precisam ser lidas exatamente para ter um critério na análise das comunicações, das informações que nos chegam, né. Mas é isso, eu só queria agradecer, né, ao Arthur, ao Marcelo, né, ao Marco, a todos que acompanharam, né, e muito obrigado. Vamos desbasear sempre no critério, no senso crítico racional e não na autoridade, né, de quem quer que seja, né, porque pela autoridade é uma falácia, né, uma falácia lógica, um falso argumento. E a gente tem que se basear na razão, né, do bom senso, como Kardec sempre fazia. Então agradeço, uma boa noite a todos.
Desculpa pelos problemas técnicos aqui, momentâneos, mas foi excelente a participação de todos e a contribuição de todos. Imagina, Eric, nós é que agradecemos sua participação e não se preocupe que as suas indas e vindas foi devidamente acompanhadas aqui e foi muito bem, suas colocações foram muito pertinentes, tá? Quero, de fato, agora agradecer em nome da USE, tá? Primeiro, a presença dos três, tá? Vocês três enriqueceram demais esse assunto que tão sensível para muita gente e que foi tratado de uma maneira primorosa por vocês. Quero agradecer também aos nossos amigos que enviaram questões, que trabalharam, né, nas reflexões, que estimularam reflexões. Quero agradecer aos amigos que não puderam assistir, mas que estão vendo a gravação, né, que nós vamos deixar gravado. O nosso amigo aqui, deixa eu só achar aqui, o Fabiano tinha perguntado se ficará disponível no YouTube, tá? Fabiano, provavelmente no canal da USE do YouTube também, mas já num primeiro momento no canal Educador Espírita, que eu coloquei aí no chat o link, tá? Esse canal é meu, eu que administro, eu vou deixar ali, mas no canal da USE, dentro do possível, a gente vai deixar do da USE. Marcelo quer falar também? No ECK também vai ficar. No ECK, eu acho que todos os colegas hoje que quiserem, né? Felizmente nós já temos tecnologias para baixar. Agora, uma questão técnica, tá? Dá para baixar em MP4 qualquer vídeo do YouTube, tem um site, chama Facebook, tem vários, né? Um deles que eu uso é o facebookdown.net, que você baixa o arquivo do Facebook e transforma em MP4, e transformou em MP4, você pode subir para o YouTube em qualquer canal, tá? Então, tem vários recursos aí também disponíveis, mas nesse site Educador Espírita estará com certeza, e provavelmente no site da USE também. Quero agradecer a todos os amigos, né, que deixaram aqui a participação, e vou fazer um resgate de uma frase aqui que o Ricardo fez, deixa eu achar agora onde está aqui. Ricardo comenta, quando a gente estava falando para separar, né, uma boa aplicação da parábola do joio e do trigo, não? Ricardo, eu vou fechar a nossa live com a sua questão, porque ela responde aquilo que a dona Nena, no início da nossa live, nós fizemos, né? A dona Nena já estava preocupada com o Chico Me Disse, né, que muita gente estava usando, e sim, nós temos que ter critérios para separar o joio do trigo, separar o que o Chico disse mesmo, daquilo que ele não disse, e mesmo que ele tenha dito, não quer dizer que automaticamente se transforme em informação doutrinária, né? Então, a gente tem todo um contexto para reflexão, agradeço mesmo a todos, e já nos programando para a próxima live da USE, que será quinta-feira que vem, às 20 horas, no mesmo canal aqui da USE, a gente vai ter um tema de uma série que nós desenvolvemos, chamado Conversas Introdutórias. É para o público que está se familiarizando, é o público que está mais se achegando agora à doutrina espírita. Nós vamos falar de reencarnação e justiça divina, neste mesmo canal, às 20 horas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Shalom.